Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estou aqui novamente para dar prosseguimento ao nosso estudo desta primeira parte, da parte geral do Código Penal. Temas que têm sido cada vez mais requisitados pelos examinadores nos concursos jurídicos. Nós já estudamos na primeira aula. Vem comigo, criatura. O conceito de direito penal. Depois, a missão do direito penal. Vimos as categorias de direito penal. Depois, as fontes do direito penal. E agora, a interpretação. Temas que eram relegados como não tão importantes, mas que, pela sua incidência, levou os zelosos coordenadores do Instituto Ícones do Direito a selecionar estas matérias para a sua preparação. Então, vamos lá estudar agora interpretação. O que é interpretar? Interpretar, por exemplo, interpretar uma lei penal é extrair desta lei penal o seu exato alcance, até onde ela vai, e o seu real significado. O que ela quis dizer? Então, a interpretação é a tarefa pela qual se extrai o exato alcance e o real significado de uma lei penal. Muito bem. Como é que se classifica a interpretação? Vamos classificá-la de acordo com os seus mais diversos aspectos. Em primeiro lugar, a interpretação pode ser classificada de acordo com quem a faz, de acordo com o sujeito que a elabora. De acordo com quem faz a interpretação, de acordo com o sujeito que a elabora, como é que pode se classificar a interpretação? A interpretação de acordo com o sujeito que a elabora pode ser classificada em interpretação autêntica ou legislativa. Quando a própria lei interpreta ela mesma. A interpretação autêntica ou legislativa é aquela feita pela própria lei. Essa interpretação autêntica ou legislativa pode ser contextual, quando a própria lei, no momento em que é elaborada e entra em vigor, já contém dispositivos que a interpretam. E pode ser posterior, quando a interpretação autêntica ou legislativa é feita por uma lei posterior àquela que pretende interpretar. Muito bem. Vamos dar exemplos de interpretação autêntica ou legislativa? Capítulo dos crimes contra a administração pública. Artigo 327. O que ele faz? Ele nos dá a interpretação do conceito de funcionário público. O próprio Código Penal nos define o que é funcionário público. Outro exemplo, no artigo 150 do Código Penal, o próprio Código Penal, ali no artigo 150, nos seus parágrafos, define o que é domicílio. Qualquer compartimento habitado, local não aberto que se exerce profissão ou atividade, aposento ocupado de habitação coletiva, está explicado o que é o domicílio. A própria lei a interpreta. Interpretação autêntica ou legislativa. Ainda um outro exemplo, no artigo 297, se dá, o próprio artigo diz o que é documento público. Dá um conceito extensivo, alcançando
o que se equipara a documento público. Portanto, interpretação autêntica ou legislativa é aquela feita pela própria lei, no próprio contexto, contextual, ou posteriormente, em outra lei posterior, autêntica ou legislativa. Quanto ao sujeito que a elabora ainda, a interpretação pode ser doutrinária ou científica, quando feita pelos estudiosos, pelos cultores do direito. Entra em vigor uma lei, os juristas vão escrever sobre ela artigos, livros, pesquisas e vão interpretar o real significado desta ou destas leis. Interpretação doutrinária ou científica, os doutrinadores. Depois, nós temos ainda, quanto ao sujeito que elabora, a interpretação judicial ou jurisprudencial. Os tribunais e juízes, conforme vão julgando a lei, vão interpretando-a de um modo ou de outro. Então, interpretação. De acordo com o sujeito que a elabora, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa, doutrinária ou científica, judicial ou jurisprudencial. Legal? Muito bem. Mas nós não vamos classificar a interpretação somente de acordo com quem a faz. Tá certo? Também nós vamos classificar a interpretação de acordo com o modo como ela é feita, quanto aos meios empregados. Quanto ao modo como é feita a interpretação, com relação aos meios empregados para a interpretação, ela se classifica em interpretação literal ou gramatical. É a menos correta de todas. É interpretar a lei pelo seu sentido literal, o que está escrito. Eu não quero saber o que está escrito, aí aplica o que está escrito. Essa interpretação literal ou gramatical parte da falsa presunção de que o legislador consegue antever todas as situações e que ele, no momento em que fez a norma abstrata, acertou 100% na lei. Não. Embora a palavra esteja escrita ali, ela tem que ser ajustada às diversas situações do caso concreto, para atender aos fins da lei. Então, a interpretação gramatical ou literal é aquela em que se busca a interpretação exatamente pelo que está escrito, pelo sentido literal do texto legal. Segunda espécie de interpretação com relação ao modo como é feita, com relação aos meios empregados. Interpretação histórica. A interpretação histórica leva em conta todas as discussões que precederam a elaboração da lei. Ela leva em conta tudo aquilo que foi discutido, os anteprojetos, os projetos, os debates nas comissões e também o contexto social que orientou a elaboração da lei. Portanto, nós temos também a interpretação histórica como um método importante para a sua aplicação. Note que a exposição de motivos não é interpretação gramatical, não é interpretação autêntica, voltando lá, porque a exposição de motivos não é lei. Lembrei disso agora, tá? Cuidado que a exposição de motivos não é interpretação autêntica, hein? Porque a exposição de motivos não é lei. Vamos voltar aqui, foi uma lembrança que eu tive. Então, quanto aos métodos empregados, quanto aos meios empregados, ao modo como é feita, aos métodos empregados, a interpretação pode ser gramatical ou literal. Segundo, histórica. Terceiro, teleológica, a mais eficaz e importante de todas. A interpretação teleológica interpreta uma lei penal de acordo com os fins a que essa lei se destina. Para fazer uma interpretação teleológica, eu identifico, por exemplo, num crime,
qual é o bem jurídico tutelado por esse crime? Para aí começar a construir esta interpretação. Então, a extorsão mediante sequestro não é um crime contra o patrimônio? Se é um crime contra o patrimônio, quando a lei diz exige qualquer vantagem, essa qualquer vantagem não tem que ser interpretada ao contrário do seu sentido literal, mas no sentido de que tem que ser qualquer vantagem patrimonial, econômica. Então eu busco a interpretação de acordo com os fins a que a norma se destina. A interpretação teleológica é a visão da teoria funcionalista de Roxin, que é a teoria funcionalista teleológica. Ela interpreta as normas penais de acordo com os fins a que se destina o direito penal. Então, classificação da interpretação de acordo com os meios empregados, de acordo com o modo como é feita. Interpretação gramatical, literal ou sintática, gramatical, literal ou sintática. Depois vem a interpretação histórica, interpretação teleológica e interpretação lógica ou sistemática. A interpretação sistemática é muito importante também. Interpreta-se a lei não isoladamente, mas como parte de um sistema. A lei é interpretada primeiro a partir dos princípios maiores que a informam, em cotejo com os demais dispositivos, em cotejo com o capítulo em que ela se encontra, com o título em que ela se encontra, com outras normas que regulam outras situações. Então é feita uma interpretação geral de todo o sistema. E ainda temos a interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. A interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva é aquela em que a interpretação vai sendo feita de acordo com as mutações sociais. Eu não posso mais interpretar, também a lei vai mudando, a gente vai perdendo os bons exemplos. Quando tinha ali a expressão mulher honesta. Mulher honesta, não existe mais isso, hein? Mulher honesta, em 1940, tinha uma interpretação, agora teria outra. Quando eu digo não existe mais isso, não é que não existe mais mulher honesta. Não existe mais a expressão jurídica mulher honesta dentro do Código Penal. Está claro, né? Então, mulher honesta, a interpretação do seu conceito era em 1940 e a outra no século XXI. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. A lei revogou a expressão mulher honesta. Esta expressão não existe mais. Isso não existe mais. É isso que eu quis dizer. Muito bem. Então, vamos colocar agora, eu acho que vale a pena para os meninos. Vamos colocar rapidamente o texto como se fosse uma lousa. Eu estou no tempo da lousa ainda. Como se fosse um quadro negro. Põe na tela para os meninos darem uma olhadinha e uma recordada até esse momento. Para, respira e vamos junto. Vou baixar um pouquinho para ver o que nós estamos estudando. É isso aí que nós estamos estudando. Interpretação da lei penal. No tópico 1, o seu conceito. O que é interpretação da lei penal? É extrair o exato alcance e o real significado. Aqui deu uma resumidinha. Extrair o exato significado, que é a mesma coisa. Então, é saber o que a lei quer dizer. 2. Qual a natureza da interpretação? Corta para mim. Não interessa o que o legislador quis dizer. O que interessa é o que a lei diz. A vontade que se busca não é vontade de quem fez a lei. É a escola teleológica. Mas é a vontade da lei. Nunca se esqueçam disso. Às vezes, muitas vezes, na própria interpretação histórica, pode-se usar como instrumento auxiliar. Olha, mas o legislador, quando ele fez, olha o que ele falava, ele estava fazendo para isso. Isso pode ter alguma influência, mas o fato é que nós não buscamos a vontade de quem fez a lei, nem a sua intenção. O que se busca é o que ele acabou fazendo. Uma vez escrita a lei, vale aquela lei, vale o que está escrito, muito mais do que a vontade de quem a fez. Tá certo? Escola teleológica. Então vamos voltar. Natureza.
A interpretação busca a vontade da lei, não a vontade de quem fez a lei. E aí a gente vem para as espécies, né? Subir um pouquinho. Espécies. Bom, com relação a quem elabora a lei, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa, que é aquela feita pela própria lei. Olha aí 2 exemplos. O artigo 150 do domicílio. Opa, tira isso aí. E o 327, funcionário público do Código Penal. Interpretação autêntica ou legislativa, interpretação doutrinária ou científica e interpretação judicial ou jurisprudencial. Depois, interpretação quanto aos meios empregados. Quanto aos meios empregados, ela pode ser gramatical, literal ou sintética. Busca o sentido literal, sem fugir daquilo que está escrito exatamente. Depois embaixo, comigo, hein? Teleológica ou finalística. Busca a vontade da lei de acordo com os seus fins, com o seu escopo final. Necessário recorrer à análise do bem jurídico para chegar a uma conclusão. Aqui é o seguinte, corta para mim, que é um bom exemplo. Ato obsceno. Ato obsceno. O ato obsceno ele tem por finalidade proteger o pudor da coletividade. Então, pronto, essa é a finalidade, são os fins da lei, ótimo. Se esses são os fins da lei, um ato obsceno praticado no local ermo não pode ser crime. Por quê? Porque não põe em risco o pudor da coletividade. Eu estou interpretando de acordo com o sentido finalístico. Qual que seria a interpretação literal? Literal. É crime praticar ato obsceno em local público. O sujeito vai debaixo de uma tempestade, numa praça onde não tem ninguém, de madrugada, e pratica um ato obsceno. Tá certo, a praça é um local público. Ele praticou um ato obsceno em local público. Essa é a interpretação literal, sintática ou gramatical. Vai me trazer esse significado. Acontece que a interpretação teleológica ou finalística é muito mais importante. Então eu vou buscar os fins da lei. Espera um pouquinho. Qual o objetivo da incriminação do ato obsceno? Qual o bem jurídico protegido por ele? É o pudor da coletividade. Bom, se a finalidade da lei foi proteger o pudor da coletividade, eu não posso considerar como local público um local em que, em tese, as pessoas possam circular, mas que é ermo, num horário e condições climáticas em que ninguém chegaria. Isso não pode ser local público, então não houve crime. Tá certo? Isso é a interpretação teleológica ou finalística, a mais importante de todas. Depois nós temos a interpretação histórica. Leva em conta o processo histórico da elaboração, as discussões que precederam, a sistemática, o conjunto das normas, e a progressiva, adaptativa ou evolutiva. Leva em conta as mutações sociais e consuetudinárias ao longo do tempo. Muito bem. Quanto ao resultado, nós já vimos com relação ao sujeito que faz a interpretação. Ela pode ser autêntica ou legislativa, doutrinária ou científica, judicial ou jurisprudencial. Isso é com relação a quem faz. Se a própria lei interpreta, autêntica ou legislativa. Se a doutrina que interpreta, doutrinária ou científica. Se são os tribunais e os juízes que interpretam, judicial ou jurisprudencial. Bom, depois nós classificamos a interpretação de acordo com a maneira como ela é feita, de acordo com os meios empregados. E aí nós encontramos a seguinte classificação. Com relação aos meios empregados, ela pode ser gramatical, sintático, literal, a pior delas. Teleológica ou finalística, a melhor, busca os fins. Histórica, sistemática e evolutiva, adaptativa. Vai interpretando de acordo com as mudanças sociais. Agora, nós vamos classificar a interpretação, vem comigo, de acordo... A interpretação será classificada de acordo com o seu resultado. Não com quem fez, nem com relação aos meios empregados, mas quanto ao resultado obtido. Qual foi o significado que se obteve? Então, com relação ao resultado, com relação àquilo que você buscou como significado,
Como é que se classifica a interpretação? Com relação ao resultado, a interpretação pode ser classificada como interpretação extensiva. O que é interpretação extensiva? Buscando uma aguinha aqui para mim. Interpretação extensiva é aquela que traz como resultado um significado maior do que a letra escrita. Repito. A interpretação extensiva vem comigo aqui. A interpretação extensiva ocorre quando a letra da lei disse menos do que a lei queria. Então, a sua letra escrita não reflete todo o alcance que a lei pretendia. Para se obter o exato alcance, para se obter o real significado daquela lei, eu tenho que ir a um resultado maior do que aquilo que está escrito. Porque a lei, repito, disse menos do que queria. Então, interpretação extensiva é aquela que amplia o significado e alcance da lei para além de sua letra escrita, além de sua literalidade. A lei disse menos do que queria, a interpretação vai buscar um resultado mais amplo. Interpretação extensiva. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser também declarativa. Quando há uma coincidência entre a letra escrita e o real significado. Houve uma correspondência. Não há nem o que ampliar além do que está escrito, nem o que reduzir. Houve uma correspondência integral. Então aqui a interpretação não será extensiva, mas meramente declarativa. E terceira espécie de interpretação com relação ao resultado. Primeira, extensiva. Segunda, declarativa. E terceira, restritiva. Quando a letra da lei sugere mais do que o real significado. A lei pretende menos do que a leitura gramatical de seu texto sugere. Então, cabe ao intérprete reduzir, restringir o âmbito de aplicação. Bem, vamos nos fixar na interpretação extensiva, que é aquela que mais suscita, comigo aqui, que é aquela que mais suscita discussões e questões em concurso. Bom, primeiro, qual a diferença entre interpretação extensiva e analogia? Vamos lá. Diferença entre interpretação extensiva e analogia. Na analogia, o fato não é regulado por lei alguma. Na analogia, não existe nenhuma lei regulando aquele fato. Se não existe nenhuma lei regulando aquele fato, o intérprete pega a lei reguladora do fato semelhante e aplica a lei reguladora do fato semelhante àquela hipótese. Então, na analogia, que não é fonte de direito, mas processo de autointegração, na analogia, não existe lei alguma regulando o fato. O fato acaba sendo regulado pela lei que disciplina hipótese semelhante. Eu busco uma outra lei, me encaixa aqui no vídeo, eu busco uma outra lei e a aplico ao fato semelhante. Isto é analogia. Interpretação extensiva é diferente. Na interpretação extensiva, a lei regula o fato. Ela trata do fato. Só que ela trata do fato não no seu sentido literal,
ela trata daquele fato implicitamente. Na letra escrita da lei, pelo que ela sugere, aparentemente o fato não está enquadrado pela lei. Mas quando eu vou interpretar essa lei e vejo que ela alcança mais do que o sentido literal sugere, eu chego à conclusão de que ela está regulando o fato. Então, na interpretação extensiva, eu não estou buscando uma lei de outro fato. Eu estou buscando a lei do próprio fato. Só que a letra escrita desta lei, aparentemente, não dá a impressão de estar regulando o fato. E ao interpretá-la, eu chego à conclusão de que ela sim disciplina este fato. Então, diferença. Na analogia, não existe lei reguladora do fato. Na interpretação extensiva, a lei regula o fato. Só que a sua letra escrita aparentemente não sugere isso. Esta é a diferença. Agora, elas têm um ponto em comum. Nem a analogia, que é aplicar a lei do outro fato a um fato sem lei, nem a interpretação extensiva, que é buscar um significado além da letra escrita da lei, nem interpretação extensiva, nem analogia podem ser aplicadas em malam partem para prejudicar o agente, nem para incriminar condutas. Sempre interpretação extensiva e analogia ficam restritas a beneficiar o agente e não a prejudicá-lo. Uma outra observação que deveríamos fazer aqui também. Interpretação ou integração analógica. Isso cai muito. Interpretação ou integração analógica. A interpretação ou integração analógica consiste no seguinte. Na lei, há uma formulação casuística. Mediante paga, mediante promessa de recompensa, há uma enumeração de hipóteses, de casos. Portanto, uma enumeração casuística, seguida de uma fórmula concreta, de uma forma genérica. Mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Esse qualquer outro motivo torpe é uma expressão genérica. Uma expressão genérica que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriormente elencados. Isso que é interpretação ou integração analógica. Vamos ver outro exemplo? Crime praticado mediante asfixia, veneno, explosivo, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Isso é interpretação analógica ou integração analógica. Após uma sequência casuística, a lei prevê uma fórmula genérica que deve ser interpretada de acordo com os casos semelhantes. Então, qualquer outro meio insidioso ou cruel, como os anteriormente elencados. Qualquer outro motivo torpe, como os anteriormente elencados. Isso que é interpretação ou integração analógica. Está claro? Muito bem. Princípio do indúbio pro réu. Isto. No princípio do indúbio pro réu, se diz que, em caso de dúvida, tudo é decidido em favor do agente. Esse é um princípio restrito à parte processual. Na dúvida, o juiz não condena. Havendo dúvida, vai ser beneficiado o agente. Mas nada impede que esse princípio seja também trazido como método interpretativo para o direito penal. Havendo dúvida de interpretação, opta-se pela interpretação mais benéfica ao agente. Isso em casos em que não haja possibilidade de buscar o real significado. Resolve-se pelo que for melhor para o agente. Princípio do indúbio pro réu. Uma rápida passada. Interpretação da lei penal. Extrair o exato significado.
Vem comigo, pode pôr no texto. Natural. A interpretação busca a vontade da lei, não de quem a fez. Espécies. Quanto ao sujeito que a elabora, autêntica ou legislativa. Quanto aos meios empregados, gramatical, teleológica, história, sistemática e progressiva. Quanto ao resultado, declarativa, restritiva e extensiva. E a questão do princípio do indúbio pro réu. Muito bem. Com isso, a esta altura, nós já vimos o conceito de direito penal, a missão do direito penal, as categorias do direito penal, as fontes do direito penal e a interpretação do direito penal. 5 temas que você cercando, pelo menos em 12 questões, por exemplo, você pode aí 1 ou 2 questões, você já pode ir cercando na tua prova, com essa parte inicial, com essa parte. Então, conceito, missão, categorias, fontes e interpretação. Nós vamos agora começar a falar dos princípios do direito penal. Como nós vimos, a Constituição Federal, nossa, consagrou o Estado Democrático de Direito. Isto logo no artigo 1º caput da Constituição. O artigo 1º caput da Constituição Federal estatuiu: a República Federativa do Brasil se constitui em um, artigo 1º caput da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. O novo perfil político constitucional moldou o novo Estado brasileiro. O Brasil é um Estado democrático de direito. Assim como, em meados do século passado, a Alemanha, dominada pelo regime nacional socialista, era um Estado totalitário. E assim como durante todo o século XIX, a Europa era um Estado meramente formal de direito. A Constituição Federal, no seu artigo 1º caput, erigiu o Brasil à categoria de Estado democrático, quer dizer, real, efetivo de direito. Não o Estado meramente formal, meramente aparente. Não, um Estado real, substancial, material de direito. Então, artigo 1º caput, a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Ora, se o Brasil é um Estado democrático de direito, todo o seu ordenamento jurídico, como parte integrante deste novo Estado, todo esse ordenamento jurídico deverá sofrer influência do novo perfil político constitucional. E esse ordenamento jurídico, no âmbito penal, também deve sofrer, e a meu ver ainda maior, uma influência desse novo perfil político constitucional. Deste modo, o direito penal no Estado democrático de direito é um direito penal democrático, garantista, constitucional. E o direito penal democrático, garantista, constitucional é o direito penal que não pode ser limitado exclusivamente ao aspecto formal, estático, estudado na primeira aula. No Estado democrático de direito, o direito penal forçosamente vai ter o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto sociológico. De modo que
o direito penal no Estado democrático de direito exige, para a existência de um crime, que ele tenha forma de crime, ou seja, que esteja descrito, definido em lei como crime. Sem esse aspecto formal, nem se começa a conversa. Sem o aspecto formal, nem se cogita discutir a existência do crime. O primeiro aspecto é que ele esteja definido em lei como crime. Aspecto formal. Bom. O segundo aspecto, que já seria irrelevante para os estados totalitários e para os estados formais de direito, mas é essencial para o Estado democrático de direito. O segundo aspecto é o aspecto material, ontológico ou substancial. Sem ele, não existe crime no Estado democrático de direito, no direito penal democrático, constitucional e garantista, que é o conteúdo. Se a conduta estiver descrita em lei como crime, aspecto formal, mas não tiver conteúdo de crime, aspecto material, não existe crime. Não existe crime porque no Estado democrático de direito, crime exige forma e exige conteúdo. Tem que estar descrito em lei, aspecto formal, e tem que ter conteúdo de crime, aspecto material. Mas além disso, tem que ter forma de crime, tem que ter conteúdo de crime e tem que ter a finalidade, perspectiva funcionalista, Klaus Roxin, de pacificação social, de disciplinar as relações sociais. No momento em que vai se analisar a existência de um crime, no momento em que o operador do direito vai aplicar a lei ao caso concreto, ele vai falar, em primeiro lugar, está definido em lei? Segundo lugar, tem conteúdo de crime? Terceiro lugar, a aplicação desta forma e desse conteúdo ao caso concreto vai promover a solução do conflito e a pacificação social? Então eu tenho uma perspectiva de forma, de conteúdo e de controle social. O Estado democrático de direito exige, nós vimos isso no estudo Categorias do Direito Penal, um direito penal material, substancial, constitucional, democrático e garantista. Portanto, a partir do Estado democrático de direito e, por conseguinte, a partir da Constituição, isso é fundamental. Sem isso você não entende o curso de direito. E esse Estado democrático de direito, isso, está previsto na Constituição Federal. A partir do Estado democrático de direito, previsto na Constituição Federal, parte um gigantesco princípio, que é o princípio da dignidade humana. Que vai influenciar o direito penal. Constitucional democrático, perdoe minha letra,
e garantista. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Quando a Constituição Federal optou por este novo modelo. Estado democrático de direito. Quando a Constituição Federal optou por esse modelo, Estado democrático de direito, ela definiu todo o perfil político e social dessa nossa corporação política. Isto aqui não é um Estado totalitário, isto aqui não é um Estado autoritário, e isto aqui não é um Estado meramente formal, que prevê garantias totalmente ineficazes, sem efetividade, apenas na forma, apenas formais. Isto é um Estado democrático de direito, está na Constituição. Se é um Estado democrático de direito, é um Estado cujo direito penal será regido pela dignidade humana. E ao ser regido pela dignidade humana, esse passa a ser um direito penal constitucional, porque o seu fundamento é o Estado democrático de direito que está na Constituição. Passa a ser um direito democrático, porque o Estado democrático está previsto na Constituição. E passa a ser um direito garantista, porque ele protege efetivamente as garantias do cidadão. Este direito penal efetivo, democrático, garantista, constitucional, que é o novo direito penal, exige obediência à forma. Não há crime sem lei que o defina. Somente a lei pode definir crime. Segundo, exigências quanto ao conteúdo. Essa lei só pode definir condutas que tenham conteúdo de crime. Se ela definir uma conduta que não tem conteúdo de crime, será crime na forma, mas não será no conteúdo. Fato atípico, não será crime. E terceiro, tem que ter uma perspectiva sociológica de solução do conflito. Não basta definir uma lei, definir em lei uma conduta que tenha conteúdo de crime. É necessário que no momento que vai ser aplicada, aquela aplicação promova a pacificação social, promova a solução do conflito. Então tem que ter uma perspectiva formal, material ou ontológica, mesma coisa, e sociológica. A partir destas observações de que o Brasil se constitui em um Estado democrático de direito, a partir da conclusão de que o direito penal no Estado democrático de direito é um direito penal garantista, democrático e constitucional, e a partir da percepção de que se exigem os aspectos formal, material e sociológico, daqui em diante, todo o curso apresentado estará assentado nos princípios de forma e de conteúdo. E é por esta razão que na próxima aula nós vamos analisar o princípio da forma, que é o princípio da legalidade, que exige lei para definir o crime. E na aula subsequente, analisaremos o conteúdo, que são os princípios que vão exigir conteúdo de crime àquela conduta definida em lei. Na próxima aula, princípio da legalidade, para verificarmos o aspecto formal. Na aula subsequente, princípios constitucionais do direito penal, para verificarmos a observância do conteúdo dessa conduta descrita em lei. Até a próxima aula, bons estudos, reveja o que foi ministrado até aqui. Quem não estuda, esquece. Quem esquece, não triunfa. Você é um vencedor, não esquecerá.
Até a próxima aula.